Futebol brasileiro e futebol europeu. O futebol europeu se transformou nesta indústria poderosíssima que hoje é, e tem sido, nestes últimos 24 anos, se transformou, depois que os clubes espanhóis, principalmente os clubes espanhóis, deixaram de lado a contratação em larga escala de muitos jogadores da Holanda, da França, do leste europeu, da Rússia, e passaram a investir e a contratar muitos jogadores brasileiros, argentinos e uruguaios. O futebol europeu se transformou nessa indústria poderosíssima que hoje é, graças aos craques brasileiros, primeiramente, depois argentinos e uruguaios. Ou seja, aos craques sul-americanos. E esta mudança do futebol europeu começou pela Espanha. Começou em 1994, 93, 94, quando desembarcaram na Espanha Bebeto, Romário, Djalminha, Mauro Silva, César Sampaio, Edu, Roberto Carlos, Sávio. Começou por aí. Aí os times espanhóis começaram a aparecer no cenário mundial. E a ganhar títulos mundiais. Todo o futebol espanhol. A partir de 94. Durante os anos de 95, 96, 97 e 98, aí sim, aí o futebol espanhol, os times espanhóis se encheram de jogadores sul-americanos. E aí, meu amigo, dispararam no cenário mundial como os melhores times da Europa e do mundo. Toda a mudança no futebol europeu para melhor começou a partir de 94 e cresceu mesmo nos anos de 94, 95, 96, 97, 98. Que aí foram os anos em que chegaram da Espanha os melhores jogadores do Brasil e as melhores revelações. Eu vou dar só um exemplo para vocês do que era, porque isso os vira-latas da crônica esportiva televisiva do Brasil não dizem. Eu fui botar um remédio no dentro agora, estou com afta. Pois bem, isso eles não dizem. Eu vou dar um exemplo para vocês o que era o futebol europeu e o sul-americano antes que os jogadores brasileiros chegassem lá na Europa, dos clubes espanhóis, antes que os jogadores brasileiros da Argentina e do Uruguai saíssem daqui e fossem para a Europa. Até 1994, tinham sido disputadas 15 Copas do Mundo. 15. Das 15, os sul-americanos ganharam 8. 4 com o Brasil, 2 com a Argentina e 2 com o Uruguai. O Brasil, em 15 Copas, tinha ganho 4, ou seja, uma Copa a cada 3 Copas e .8 disputadas. É mole? Pois é. Enquanto isso, os europeus tinham ganho 7. Foram 15 Copas, 8 ganhas pelos sul-americanos e 7 ganhas pelos europeus. Sendo que todas as Copas ganhas pelos europeus foram ganhas dentro do território europeu. E 3 delas eles não ganharam não, levaram. E parece que o bicampeonato do 34 eles levaram do Uruguai. 34 parece que eles levaram do Uruguai, que seria o bicampeonato do Uruguai. 66 eles garfaram. Sim, 54. O Uruguai é o melhor time. Era para ter feito a final com a Hungria, mas não sei o que aconteceu, jogaram antes. E em 66,
a Argentina foi garfada, perdeu no apito. Se as coisas tivessem corrido tudo normalmente, os sul-americanos teriam ganho pelo menos, no lugar de 8, 10. E os europeus 5. Lembrem-se, foram 15 Copas disputadas de 1930 a 1994. 15 Copas. Os sul-americanos ganharam 8. Os europeus 7. Todas as 7 em território europeu. Nenhuma fora da Europa. E assim mesmo, 3 delas eles levaram aqui, ó, no apito. O Brasil, das 15 disputadas, ganhou 4. Uma a cada 3 Copas, ponto 8 disputadas. Pois bem, saída, Copa do Mundo, seleções. Agora vamos para os clubes. O Mundial de Clubes começou em 1960. O primeiro campeão, Real Madrid, jogando contra o Peñarol. Quem pegou o Peñarol? Desprevenido. O Peñarol mandou um time reserva, misturado com o juvenil, e perdeu. Real Madrid foi o primeiro campeão, 60. Só viria a ganhar outra Copa, outro Mundial de Clube, 38 anos depois, em 1998. Mas vamos chegar lá. Pois bem, o Mundial de Clube começou em 1960. De 1960 a 94, 34 anos, né? Mas se contar 60 e 94, 35 anos. Só que em 2 anos não houve Mundial de Clubes. Porque nas duas vezes, os times espanhóis se recusaram a jogar sob o argumento que os times sul-americanos eram muito violentos. Foram disputados de 1960 a 1994, 33 mundiais de clube. Dos 33 mundiais de clube, os sul-americanos ganharam 20. 7 com a Argentina, 6 com o Brasil, 13, 6 com o Uruguai e 1 com o Paraguai. Os times mais vencedores, que tinham 3 campeonatos mundiais no mundo, eram 2 era do Uruguai, Peñarol e Nacional. Só eles tinham 3 títulos aqui. Na Europa, me parece que era a Juventus que tinha 3 títulos também. Me parece, depois eu vejo. Mas eu sei que dos 33 mundiais de clube disputados de 1960 a 1994, ou seja, quando os times de cada país jogavam com os jogadores dos seus próprios países, os sul-americanos foram disputados 33 mundiais de clube. Dos 33, os sul-americanos ganharam 20. Os europeus, 13. 13. Vou ver se eu acerto. 13 foram 6, até aqui, foram 6 com a Itália, 2 com a Holanda, 2 com a Espanha, são 10, né? 1 com a Alemanha, 1 com Portugal e 1 com a Iugoslávia, com essa estrela vermelha. Foi. O único time, 3 times só do mundo tinham 3 títulos mundiais naquela época. Milan da Itália, Nacional de Montevideo e Peñarol de Montevideo. Eram os únicos times que tinham 3 títulos. Por quê? O Santos poderia ter 5, mas o Santos não interessava participar do Mundial de Clubes, porque ele ganhava 10 vezes mais com as excursões. Então não se preocupava para ir para o Mundial de Clube, não. Para os 2 que foi, ganhou o Santos. Foi para 2 e ganhou 2. Mas não tinha grande interesse. Porque não ganhava dinheiro, ele ganhava dinheiro com as excursões. Pois bem, quando o futebol europeu era feito pelos jogadores da Europa, foram disputados 15 Copas do Mundo. Das 15, os sul-americanos com seus jogadores ganharam 8. Os europeus com seus jogadores ganharam 7. Todas elas na Europa. No Mundial de Clube, quando os clubes europeus jogavam com os jogadores da Europa, dos seus próprios países, e os clubes sul-americanos jogavam com os jogadores também dos seus próprios países, ou seja, os times brasileiros jogavam com os jogadores brasileiros, argentinos com o jogador argentino,
Uruguai com jogador uruguai, Paraguai com jogador uruguai. Nesse período, quando cada time jogava com um jogador do seu próprio país, foram disputados 33 mundiais de clube. 33. Era para ter sido 35, 2 não aconteceram. 33. Dos 33, os sul-americanos ganharam 20. Os europeus, 13. Os sul-americanos tinham 7 títulos a mais. Tá bom? Agora, de 1994 para cá, quando os times europeus se encheram principalmente de jogadores brasileiros, aí a coisa mudou. De 94 para cá, foram disputadas, sabe quantos? 24 mundiais de clube. Os europeus ganharam 18 e os sul-americanos 6, só que os brasileiros ganharam 4. Ganharam 18 sul-americanos. Aliás, os europeus ganharam 16, ganharam 18, com seleções sul-americanas, com times que eram seleções mundiais. Até 94, jogando com seus próprios jogadores, os europeus tinham ganho apenas 13 mundiais. E os sul-americanos, 20. Mundiais de clube. De 94 para cá, quando os times da Europa se encheram de jogadores brasileiros, argentinos, uruguai, aí a coisa mudou. Foram disputados 24 mundiais de clube. Dos 24 mundiais de clube, os europeus ganharam 18. 18. E os sul-americanos 4. Então, os europeus, que tinham apenas 13, com os 18 que ganharam, passaram a ter 31. Hoje eles têm 31. Enquanto os sul-americanos, que tinham 20, ganharam 6, ficaram com 26. Então, naquela época, os sul-americanos tinham 7 títulos a mais. Hoje tem 6 a menos. 5 a menos que os europeus. Naquela época ganharam 13, mas agora ganharam 18, 31. Os sul-americanos, naquela época ganharam 20, agora ganharam apenas 6. 26. Para 31, 5. Agora os europeus podem dizer que ganharam o Mundial de Clube. Não ganharam porra nenhuma. Ganharam quem ganhou o Mundial de Clube pelos europeus foram os jogadores sul-americanos. Eu vou dar só um exemplo para você, citando um time. Futebol espanhol começou em 1880. De 1880 a 1998 são 118 anos de futebol. Nesses 118 anos, o Real Madrid ganhou 2 títulos. Aliás, um título só. O futebol espanhol ganhou 2 títulos. O Mundial de Clube de 60 com o Real Madrid e o de 71 com o Atlético de Madrid. E mais nada. Em 118 anos. O Barcelona, com aqueles times cheios de holandês, não sei o que, não ganhou porra nenhuma. Agora, de 1998 para cá, quando se encheu de jogadores europeus, brasileiros, aí o Real Madrid ganhou 5 títulos. O Barcelona ganhou 3, 8. A seleção espanhola ganhou o Mundial e o Sub-20 ganhou o Sub-20. De 1998 para cá, cheio de jogador brasileiro, os times espanhóis ganharam 8 títulos mundiais. E as seleções de futebol da Espanha, que aprenderam, cujos jogadores aprenderam a jogar com os sul-americanos, somente com o Ronaldinho, com o Ronaldo, como disse Lionel Messi, o futebol que se joga na Espanha hoje é o futebol deixado por Ronaldinho Gaúcho, pelo Gaúcho. Pois bem, os jogadores brasileiros lá na Espanha, além de levar os times às vitórias, ainda ensinaram os europeus, ainda aprimoraram a técnica dos jogadores espanhóis. Então, o futebol espanhol, que em 118 anos tinha 2 títulos, em 24 anos ganharam 10. Em 118 ganharam 2. Quando o futebol da Espanha era jogado pelos próprios jogadores espanhóis. Ganharam 2. Depois que o futebol da Espanha passou a ser jogado. Passou a ser jogado. Pisado de bola neste ano, passado não. Passou a ser jogado pelos jogadores brasileiros, argentinos e uruguai, ganharam 8, os times espanhóis ganharam 8 títulos, Real Madrid ganhou 5, Barcelona 3, 8.
E até a própria seleção da Espanha, que nunca tinha ganho porra nenhuma, ganhou o Mundial, e a Sub-20 também ganhou o Mundial. Então, isso aí é para você ver o que representa o jogador brasileiro na história do futebol mundial. O futebol brasileiro é simplesmente imbatível. Não tem nada igual à Escola Brasileira de Futebol. Não tem nada igual ao jogador brasileiro. Só para você ter uma ideia, como eles mudaram a história do mundo. Olha um exemplo aí. O futebol inglês, há 6 anos não vê um título de Champions League. Você vê? Ou de Champions não. Não ganha uma Champions há 6 anos e há 10 anos não ganha o Mundial de Clube. Tá aí, ó. A hora que começou o futebol inglês a imitar o futebol espanhol e está levando para lá os melhores jogadores do Brasil. Vamos ver esses 2 anos se não levam do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Vamos fazer justiça. Vamos ver que daqui a pouco ele não começa a faturar título internacional. E a própria seleção inglesa vai se beneficiar disso, porque os ingleses vão aprender a jogar o verdadeiro futebol association. Mas vocês deviam saber uma coisa, também os vira-latas da crônica esportiva televisiva do Brasil não dizem isso, que eu vou dizer. Os ingleses, aliás, os europeus, os espanhóis e os europeus, eles também, eles apelaram para o futebol sul-americano porque eles viram que jogando só com os jogadores da Europa, eles estavam levando um couro muito grande do futebol sul-americano. Os europeus notaram, porra, disputamos 15 Copas do Mundo, só ganhamos 7. Os sul-americanos ganharam 8, a gente com muito mais dinheiro. No Mundial de Clubes, disputamos 33, os sul-americanos ganharam 20, nós ganhamos 13. Então vamos trazer para cá os jogadores sul-americanos que são os melhores. Aí pronto, trouxeram os jogadores. Aí levaram os jogadores sul-americanos. O que aconteceu? Mudou tudo. E por que eles levaram esses jogadores? Sabe por quê? Porque o futebol europeu, os times europeus, não dispõem, sabe de quê? Da matéria-prima de que eles precisam para fazer. Os craques, o número de craques de que seus times precisam. Ou seja, o futebol europeu não dispõe da matéria-prima, do número de garotos de que precisam seus times para formar craques. Aí tem que vir buscar aqui. Vocês viram quantos jogadores brasileiros tem disputa essa Champions 2018-2019? 45. Em segundo lugar vem a França com 37, mas tem 3 times da França lá. Se tirar os times da França, vai baixar para 20 tantos, 20 e pouco. A Argentina tem 15, 3 vezes menos. Isso é só para os vira-lata da crônica esportiva televisiva do Brasil, nunca mais encher a bola e querer comparar futebol europeu com o futebol brasileiro. Não pode, o futebol brasileiro é infinitamente superior. Eu estava vendo o jogo do time? Do Manchester City. Aí teve uma hora que o tal de Sané recuou, o ponta recuou para marcar. Aí aquele Mauro César Babaquinha Pereira, aquele rapaz que um dia disse o seguinte: os ingleses são tão educados que nem alambrados seus estádios têm para separar a torcida do gramado. Ô vagabundo mentiroso, acabou-se. Os ingleses são educados, mas isso aí acabou na base da porrada da justiça e da porrada da polícia. Os ingleses são educados. Vai perguntar aos argentinos, as mães dos argentinos, os soldados foram assassinados e castrados pelos soldados ingleses. Vai perguntar aos irlandeses que vivem presos no seu próprio país sob a mira das armas inglesas. Vai procurar os chineses que botaram os ingleses para fora, no pontapé na bunda. Vai procurar os indianos, idiota. Vai estudar, vagabundo. Aí esse vagabundo disse: Sané voltou para marcar. Grande bosta, quem é Sané? Quem é Sané no hall do São Nada? Aí disse: Sané voltou para marcar. Ainda tem gente que diz que atacante não tem que marcar. Atacante tem que marcar, é gol. Me diga um dia que o Ronaldo marcou. Me diga um dia que Cristiano Ronaldo marcou. Me diga um dia que Messi marcou. Neymar ontem estava recuando um pouquinho, voltou um pouquinho, ficou diferente. O cara pegou a bola nas costas dele, ele estava perto, voltou e fez a cobertura e defendeu. Isso é normal. Agora atacante voltar, vai te lascar. Atacante tem que marcar, é gol. O atacante tem que ser marcado. Esse negócio de recuar. É por isso.
Isso pode servir para o futebol da Europa, para o futebol brasileiro não serve. O futebol brasileiro é o futebol mais vencedor do mundo, já disse a vocês. As seleções brasileiras conquistaram 17 títulos mundiais. A principal, a sub-20 e a sub-17. São 5 Copas do Mundo, 4 Copas das Confederações, 5 mundiais sub-20 e 3 mundiais sub-17. São 17 títulos. O segundo colocado é a Argentina, com 6 sub-20, nenhum sub-17. 2 Copas do Mundo e a Copa das Confederações. O terceiro colocado, vocês não sabem, é a Alemanha, 4 Copas do Mundo, um sub-20 e uma Copa das Confederações. O quarto é a França. A França não tem Mundial de Clube. São 2 Copas do Mundo, 2 Copas das Confederações, um sub-20 e um sub-17. O quinto colocado é a Inglaterra, uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo, agora, uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo. Não, o quinto colocado não. O quinto colocado é a Nigéria, 5 Mundial sub-20. Nigéria, quinta colocada. A sexta é a Itália, com 4 mundiais de clube. Também não tem sub-20, tem sub-17. Com 4 mundiais de clube não, com 4 Copas do Mundo. Depois sim, aí vem a Inglaterra, que tem 3, tem um mundial, tem uma Copa do Mundo, um sub-20 e um sub-17. Mais nada, tem 3. Depois vem quem? Aí vem a turma de 2. México tem 2, México tem 2, Uruguai tem 2 Copas do Mundo. É a oitava, porque tem 2 Copas do Mundo. Depois do Uruguai, quem é a peste? Tem aqui, quem é o oitavo? O filho da peste do oitavo, quem é? O oitavo é o Uruguai, com 6 com 2 Copas do Mundo. Depois, Uruguai é o México, tem 3, igual a Inglaterra. O Uruguai tem 2. A Espanha é rabeira, é o nono, com dois títulos. Isso aqui está falando de seleção, um Mundial de Clube e um Mundial Sub-20. Tá bom? O Brasil tem 17, pode se comparar com essas merda aí, nenhuma merda dessa aí fora. O segundo colocado é a Argentina. Esse é o futebol brasileiro. Isso ninguém diz. Tá bom? Agora me mostre atacante brasileiro voltando. Todos esses títulos brasileiros foram conquistados. São conquistas, são frutos, acima de tudo, da técnica individual inigualável do craque brasileiro. São frutos do futebol ofensivo. São frutos dos gols que os atacantes brasileiros marcaram, das vitórias que eles conquistaram. Não são fruto de sistema tático de treinador, e nem são fruto de jogos que eles não ganharam, que os brasileiros não ganharam, ou então que não perderam, de 0 a 0. Não, são fruto de vitórias de gol marcados. O futebol brasileiro, claro, tem que ter disciplina tática, mas jogar a base do sistema tático, isso é coisa para a Suíça. Quantos campeonatos ganhou a Suíça? Para a Holanda, ganhou o quê? Ganhou o quê, como diz Jairzinho? Ganhou o quê? A Holanda ganhou o quê? Diga. A Inglaterra ganhou o Mundial depois de 150. A Inglaterra pratica futebol há 155 anos. Desde 1863. Ganhou 3 títulos mundiais. É foda. Um título a cada 55 anos. A cada 55 anos ele ganhou um título. A cada 51 anos e meio ganhou o título. Uma Copa do Mundo, o Sub-20 e o Sub-17. Botando os 2 mundiais que ele ganhou, são 5 títulos mundiais. Ou seja, em 155 anos, um título a cada 30 anos. 31 anos e meio. Já o Brasil tem 27 títulos desde 1914 para cá, em 104 anos. Sabe o que significa isso? Um título a cada 4 anos e 3 meses. É foda. Ainda tem o idiota para querer que o jogador brasileiro. Aliás, o Brasil ganhou tudo isso com o futebol ofensivo, ainda tem um idiota que quer que o jogador brasileiro volte para marque, não sei. Porque o Sané, grande bosta. Quem é Sané? Pelé voltou para marcar. Neymar voltou para marcar. Cristiano Ronaldo voltou para marcar. Messi voltou para marcar. Zidane voltou. Aí tá certo. Rivelino voltou para marcar. Rivelino até voltava. Rivelino cercava, né? Ronaldo Fenômeno. Aí tá. Ronaldinho Gaúcho voltou para marcar. Aí, meu amigo, tá certo.
Mas Sané, quem porra é Sané no jogo dos bichos? Poxa, sai daí. Então esse daqui é o que eu gostaria de dizer. O futebol brasileiro fez, os futebolistas brasileiros, Argentina e Uruguai, fizeram do futebol europeu essa potência que é. Mas mesmo assim, fizeram ele lá a potência que é, mas mesmo assim, eles têm 53 títulos mundiais. O Brasil tem 27, Argentina tem 18, são 45. O Uruguai tem 8. São 2 mundiais, 3 mundiais de clube como Nacional do Montevideo, 3 mundiais de clube com Penharol, 8, 53. E o Olímpia do Paraguai tem 54. Junta a Europa todinha, toda a Europa junta, tem 51, 3 a menos. Tá bom? E ele, veja bem, e a metade dos títulos que ele tem, ganharam de 94 para cá. Ou seja, com jogadores sul-americanos, principalmente com jogadores brasileiros. Então, Mauro César, Babaquinha Pereira, vai tomar na goiaba antes que eu me esqueça. E vocês viram lá da Crônica Esportiva, conta a história direito. Falem desse futebol, que é o melhor do mundo, que é o futebol brasileiro. Tenho dito.